nuko abatware b'Abafilisitiya bamusanga aho barari bazanye za feza, ahera ko amusinziriza ku bibero, maze ahamagaza abo kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi, ahera ko amushinyagurira imbaraga zimuvamo, maze aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Akanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akinkunkumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. Murongo wa 28. Nuko Samusoni, niho uza guhera wowe. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka, aravuga ati Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mp'imbaraga aka kanya Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni ahera ko afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe, ukundi gufata iyindi. Samusoni aravuga ati mfane n'Abafilisitiya, aritugatuga n'imbaraga ze zose arazishikuza, inzu iridukira abo batware n'abantu barimo bose. Nuko Samusoni abo yiciye mu ipfa rye bari benshi, barutaga abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Para a questão de remirmos o tempo, nós aqui na nossa leitura vamos iniciar do versículo 28, mas com mais devagar. Podes ler todo o capítulo de 16. Nós vamos iniciar do versículo 28. A palavra de Deus diz: Sansão orou ao Senhor assim: Senhor Deus, lembre-se de mim. Peço, ó Deus, que me dê forças uma vez mais. Deixe-me fazer alguma coisa para castigar a estes filisteus por terem arrancado os meus olhos. Então Sansão tocou com as mãos as 2 colunas que sustentavam o templo. Apoiou-se fortemente contra as colunas e disse: Morra eu com estes filisteus. E Sansão empurrou tão forte como pôde, e todo o templo se desabou sobre os líderes e sobre os que estavam ali. Assim Sansão matou mais filisteus quando morreu do que quando estava vivo. Amém. Amen. Amém. Wamitishamo kwigisha umwanya munini, wamitishamo kwigisha ijambo ry'Imana umwanya munini. Se alguém por acaso me fizer escolher a pregar por muito tempo no gusenga umwanya munini e orar por muito tempo, nubwo naryo ntaryanze, mesmo que isso não seja mal, ariko nahitamo gusenga umwanya munini kuruta kwigisha umwanya munini. Mas eu prefiro escolher orar por muito tempo do que pregar por muito tempo. Ndabisobanura. Vou tentar trocar isso em 500. Kwa kane nijoro nigishije amasaha 4. Na quinta-feira eu preguei por 4 horas. Kwa gatanu ku manywa narayarengejeho gatoya. Na sexta-feira também ficamos por muito tempo. Ubwo twari mu masengesho, enquanto estávamos no momento da oração, irihishurirwa rivuye ku Mana, eu tive uma revelação da parte de Deus. Kandi mu moko y'imivumo arenga 20. Naquele tempo, amoko y'imivumo arenga 20. Mais de 20 maldições. Abamuvuga ngo havumwe umuntu uvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Existe uma daquelas que a pessoa diz que Deus disse enquanto Deus não disse nada. Icyakabiri Imana ikubwiye ikintu ntigutegeke kukivuga. Segundo, quando Deus te manda dizer uma coisa e você não diz, ukakivuga uburi indangare. E você não fazer isso, és uma pessoa distraída. Numvise ijwi kandi ndigenzuye numva rivuye ku Mana. Eu vi uma voz da parte de Deus, uma voz de Deus. Kandeba bemeranya nanjye ko iyo dusenga ivuga. Deus, ele fala. Bazamure cyane haleluya twumva aho bari. Os que acreditam que Deus fala, digam haleluya. Digam haleluya. Numvise ijwi rimbwira ko hari iminara y'abadayimoni Imana ishaka gusenya. Eu vi a voz de Deus a dizer que há espíritos maus que o Senhor quer aniquilar por completo. Mu byukuri dusenga yabaye nk'iyamaze kwiyasa imitutu. Quando eu orava,
ariko abantu nibatarangara Imana irayihirika none. Quando as pessoas não se distraírem, Deus vai destruir esses demônios. Ibya Yesu ntabwo bisaba kubyumva gusa, As coisas de Jesus não é somente ouvi-las, ahubwo bisaba no kubyizera. é necessário também crer nelas. Abayoburayo 11:5 Hebreus capítulo 11, 5 ndetse na 6 e 6 avuga ko utizera adashobora kunezeza Imana. diz que aquele que não crê não pode agradar a Deus. Turabibanziriza rero mu mwanya muto cyane ijambo ry'Imana hanyuma dusenge. Então vou tentar resumir a palavra de Deus e no fim nós vamos orar a Deus. Kubera ko abantu banze gusenga Imana, Porque quando estivemos a orar a Deus hanyuma basenga amasaha. e as pessoas oraram por muito pouco tempo, Hari imbago baba barishyize imbere, há coisas que as pessoas priorizam. bakaba bati nurenze iki gihe uraba wangije ibintu. Ou, por exemplo, quando alguém está para pregar, dizerem que se tu passares por este tempo, estarás a estragar as coisas. Ntabwo ari ubwiyemeza ariko ndi umwigisha umaze igihe, Eu não é querer me orgulhar, mas tenho muito tempo na área da pregação. ko natangiye kubwiriza ubutumwa muri 1995, Iniciei a fazer esta obra no ano de 95. zikwigisha ijoro rigacya undi munsi ugashira. Eu tive experiências de pregar de noite até amanhecer. Ariko nzikwigisha n'iminota 5 cyangwa 10. Também tenho a experiência de pregar por 5 a 10 minutos. Si ubuhanga turusha abandi, Isso não é porque nós somos sábios do que os demais. ushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Tudo somos capacitados por Cristo que nos fortalece. Agomba gusubira mu Rwanda ku itariki 10. Eu deveria voltar em Ruanda no dia 10. Hari icyateye Imana kunyongereraho iyi minsi, Há motivos pelos quais Deus me aumentou dias aqui. uzagenda mu cyumweru tuzatangira ejo. Eu vou ir na próxima semana. Ndabingingiye mubere maso muri Kristo hanyuma dusenge. Eu peço para que estejam de hoje ou possam estar atentos à palavra de Deus depois de orarmos a Deus. Mu buryo butaziguye, De uma forma clara, Samusoni asobanura itorero. Sansão, ele significa igreja. Imirimo yakoreraga mu Bafilisitiya As obras que ele fazia lá nos filisteus, gereranywa n'imirimo dukorera mu isi. podemos compará-las com as obras que nós fazemos no mundo. Abatware b'Abafilisitiya Os líderes dos filisteus, bagereranywa na guverinoma ya Satani. podemos compará-los com o governo satânico. Ibyo ni ibintu tutabonera umwanya nonaha. Isso é uma coisa que nós não podemos ter tempo para explicar. Misiyo Imana yari yaramuhaye A missão que Deus dá a Sansão, zigereranywa na misiyo Imana yaduhaye hano mu isi. vamos comparar com a missão que Deus te deu aqui na terra. Reka tugerageze kunyuramo mu byumve. Vamos tentar explicar isso em 500 talvez para entenderem. Icya mbere yavutse Imana yarabivuze. Primeiro, Sansão nasce pelo mandato de Deus. Imigani igice cya 8 Provérbios capítulo 8. avuga yuko itoro ryatangiriye mu bitekerezo bya Kristo. A palavra nos diz que a igreja iniciou no plano de Deus. Icya kabiri ahuriyeho n'itorero, O segundo é que a igreja, hari ibintu Imana yari yaramubujije kurya no kunywa harimo n'inzoga. ele como igreja ou como quem Deus havia planejado, ao que ele estava proibido de fazer ou de comer. Icya gatatu yarwanije intare, O terceiro, ele lutou contra um leão. yashaka kugira ngo imujyane aho Imana yamubujije. O leão queria lhe levar para onde Deus lhe proibiu. Hanyuma umutware w'iturwanya ni Satani uzerera nk'intare yivuga. Umutware w'ibiturwanya ni Satani uzerera nk'intare yivuga. O inimigo que é contra nós é comparado com o diabo que ruge. Ele é comparado com a igreja. Ni imigabane 7. São 7 tranças que ele tinha. Umugabane wa mbere w'itorero ni agakiza. A primeira trança, que é a igreja, é a salvação. Umugabane wa kabiri ni ugusenga. A segunda é a oração. Umugabane wa gatatu ni umwuka wera. A terceira é o Espírito Santo. Umugabane wa kane ni ijambo ry'Imana. O quarto é a palavra de Deus. Umugabane wa gatanu ni ukwizera. O quinto é a fé.
umugabane wa gatandatu ni ukwezwa no kwirinda. O sexto é a santificação e o cuidado de si mesmo. Umugabane wa karindwi ni ubugingo buhoraho. E o sétimo é a vida eterna. Abagifite gahunda yo kujya mu ijuru no gushaka ubugingo bagire batya. Os que ainda têm plano de chegar no reino dos céus, Muvuge cyane ngo levantem as mãos. amen. Digam amém. Muvuge cyane ngo amen. Digam amém. Icyitonderwa, O que nós devemos ter cuidado, igihe yogoshwaga quando ele foi cortado as traças, ntabwo bafashe icyuma ngo imigabane bayikurireho rimwe. não levaram faca e cortaram tudo de uma única vez. Daniyeli yahanuwe ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga. E a palavra nos diz que aqueles que são de Deus, ele fala com eles devagar. Ntabwo Satani ajya yogoshera imigabane y'abantu b'Imana rimwe. O diabo, ele não corta todos os planos dos homens de uma única vez por todas. Kandi iyo Satani akogosha umugabane, E quando o diabo te mata uma propriedade, ahita agusigira igisa nawo. ele deixa uma cópia ou uma pirata no lugar daquilo. Hanyuma ugakomeza kurangarira kuri cya kindi, E você continua a olhar para aquilo como se tivesse, ariko ikizima yarakijyanye. enquanto o real já foi levado por ele. Igihe Samusoni bamwogoshaga imigabane 5, Quando Sansão foi cortado as 5 traças, ibiri yari isigaye yamufashaga kwikunkumura. as 2 que ficaram o ajudavam para ele se estremecer. Hari igihe Satani akogosha agakiza, Tem tempo que o diabo te corta a salvação akagusigira imihango y'idini, e ele deixa para ti a religiosidade. akazagaruka agatwara amasengesho, Ele volta e leva a oração. abandi bagasenga wayura cyangwa uri gucatinga, As pessoas ficam a parecer que é o mesmo. akazaza agatwara kwezwa no kwirinda, E ele vem de novo, te arranca a oração e o cuidado de si mesmo. ugasigarana umutima utagucira urubanza, E você fica com um coração que mais não te condena. akazaza akogosha kwizera, E ele vem, corta também a fé em ti. amaherezo agatwara n'ubugingo, E no fim te leva à vida eterna. ukazikunkumura utazi ko Uwiteka yakuretse. E você fica a se estremecer sem saber que Deus já não está mais consigo. Ibi ni ibintu wakwigisha nk'icyumweru cyose, Isto é uma lição que pode ser ensinada em uma semana. dufite kwizera ko iduhuje izasubira. Mas eu tenho fé que vamos voltar a estar juntos. Reka icyiciro cya mbere tukivemo, Vamos ultrapassar a primeira parte. hanyuma tugere ku cya kabiri, Vamos para a segunda parte, cyitwa icyatumye ashoboka cyangwa icyamugushije. que é a parte que fez com que ele fosse dominado ou fosse vencido. Abakiri imbere y'Imana muvuge amen. Os que ainda estão na presença de Deus, digam amém. Muzamure cyane, haleluya. Levanta muito alto, aleluia. Abafilisitiya bari abahanga cyane. Os filisteus eram pessoas muito sábias. Bamushakiye ibintu 7 bihwanye n'imigabane ye. Procuraram 7 coisas que vão de acordo com as 7 traças. Cya mbere bamuteze abagore. Primeiro, eles procuraram mulheres. Iyo tuvuze abagore, Quando nós falamos de mulheres, ntabwo aba ari abagore komuteri, não são mulheres comuns. ni abagore mu mvugo ya Bibiliya. São mulheres no sentido bíblico. Se mukunda ijambo ry'Imana turibaganirize. Será que vocês amam a palavra de Deus? Abakunzi baryo, haleluya. Os amantes da palavra de Deus. Mu itorero ry'akarere habamo abagore 4. Na igreja existem 4 tipos de mulheres. Umugore wa mbere yitwa Maraya. A primeira chama-se prostituta. Muzamubona mu Byahishuwe 20. Você vai ver isto em Apocalipse capítulo 20. Maraya ubwabyo bisobanura kwivanga. A prostituta significa a pessoa que se ajunta com tudo. Urugero, Vou dar um exemplo. niba usenga Se tu oras a Deus ukanasebanya, e você ao mesmo tempo é uma pessoa fofoqueira, imisengere yabaye iy'ubumaraya kuko warivanze. então a tua oração é comparada de uma prostituta porque você se misturou. Twebwe rero twumva Maraya utega abagabo ku muhanda, Nós quando vimos falar de uma prostituta que se vende na rua, ariko iyo ni imvugo ya Bibiliya, mas isso é uma fala bíblica. nubwo ivuze ibirenze ibyo. Isso
está além disto que nós pensamos. igice cya kabiri cy'abagore baba mu rusengero O segundo tipo de mulher que estão na igreja ni abagore dusanga muri Yesaya igice cya 4 são mulheres que encontramos no livro de Isaías capítulo 4 no mu byahishuwe 14:4 e Apocalipse capítulo 14, 4 no muri Yesaya 35:8. e Isaías capítulo 48. Abo bagore ni bantu ki? Que tipo de mulheres são essas? Ni abantu bavuga Yesu mu kanwa São mulheres que falam Jesus na boca, ariko bagakorera Satani. mas por detrás voltam a servir ao diabo. Ushobora kuba usenga ugakora Imana mu rusengero Tu pode estar a servir a Deus na igreja ariko hanze ukiba ukagira amashyari n'ibindi byaha ugasambana n'ibindi. e lá fora você é ladrão, você é prostitui-se, você faz todo tipo de coisa. Ni wowe mugore Bibiliya ivuga ariko uzaza kwitirirwa Yesu ngo ubone uko umuriraho n'abantu bakugirira Esse icyizere. tipo de mulher que a Bíblia diz que ele só quer Jesus como marido. Mas, Ibyahishuwe 14:4 Apocalipse 14, 4. havuga ko abo bagore impamvu batava mu rusengero kugira ngo banduze umugeni wa Kristo. A Bíblia nos diz que essas mulheres não saem da igreja pelo motivo de sujar a noiva de Cristo, contaminá-la. Twanduzwa no guhora tubibazaho tubacira imanza Nós ficamos sempre a pensar, a lamentar sobre eles, kandi igihe cyo guca urubanza kitaragera. enquanto ainda não chegou o tempo do juízo. Urugero, Vou dar um exemplo. uwanyinguriye inyigisho Aquele que me deu para ensinar, nansange hano. a pessoa que iniciou, que deu a palavra-chave. Yes. Ndabizi neza ko wankunze nibyo? Eu sei muito bem que gostaste de mim. Mwatse n'akabizo wakampa Se eu dissesse para ti, dá-me um beijo, podes me beijar? nongeye kubwiriza wafashwa? Se eu voltar a pregar, podes Nakakwatsuka ficar? kanyuma nkongera kubwiriza wafashwa? Eu te pedi para você me dar um beijinho e você negou. E eu voltar a pregar, você vai ser edificado com aquilo que eu estou a pregar. Uzi impamvu adafashijwe? Sabe por que não vai ser edificado? Ngewe ntabwo ndi umugeni wa Kristo, impamvu nsenga nkanasomana nkabwiriza nkanambura nabaye umugore. Eu não sou noiva de Cristo. Eu, mesmo pregando, beijando e fazendo todo tipo de maldade, sou comparado a uma mulher qualquer. Impamvu ntava mu rusengero rero E se eu continuo estando na igreja, ni ukugira ngo nanduze umugeni wa Kristo. é para eu sujar a noiva de Cristo. Muri Yesaya 35:8 Isaías capítulo 53 nos diz, avuga ko uyu yihaye inshingano zitari ze zo kuncira urubanza diz, você se deu a tarefa de julgar, kandi igihe cyo guca urubanza kitaragera enquanto o tempo do julgamento ainda não chegou. maze kwanduza umutima we. O teu coração você já o contaminou por querer julgar. Nta kindi ahora yibaza uretse kunyibazaho. Sempre e sempre vai pensando, refletindo de mim. Yamaze kuba indangare Automaticamente ela já se distraiu. ku Imigani 4:23 Porque em Provérbios a palavra nos diz, aravuga ngo niba ushifite gahunda yo gushaka ubugingo diz, se você realmente quer ter a vida eterna, rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. guarda o teu coração, guarda mais o teu coração mais do que qualquer outra coisa. Hano mu isi barinda iby'agaciro. Aqui no mundo guardam coisas valiosas. Urugero kuri banki Exemplo, nos bancos, nkuru y'igihugu, é o presidente da república, kuri perezidanse na presidência, ntabwo baharinda nk'abarinda imodoka cyangwa urusengero, lá não é guardado como tivessem a guardar aqui na igreja. kubera ko hari ibintu by'agaciro. Porque lá existem coisas de grande valia. Uyu nguyu ntazabura guhura n'abagore, Esta pessoa vai se encontrar com mulheres, ariko arasabwa kurinda umutima we mas é necessário que ela cuide do seu coração kurusha ibindi byose birindwa. acima de qualquer outra coisa. Abenshi muri mwebwe mwagiraga ibihe byiza, Muitos de vocês tinham bons momentos no passado, mwabivanywemo no kwanduzwa n'abagore. mas abandonaram esses momentos porque foram contaminados com mulheres.
icya kabiri gituma abagore batava mu rusengero E outro motivo que as mulheres não saem da igreja ngo ni ukugira ngo bitirirwe Yesu, é para que eu tenha o nome de cristão. abababona babagirire icyizere, Aqueles que olham para mim possam confiar em mim, bazi ko ari abakozi b'Imana. pensando que são servos de Deus, Mu yandi magambo, nubwo ntacyo bamarire Yesu, mesmo sabendo que não fazem nada, não servem para nada para Jesus, ariko bamuriraho. mas eles aproveitam-se, ganham outras coisas por causa de Jesus. Abafilisitiya ni abagome, Os filisteus são astutos. kugira ngo bogoshe Samusoni Para que cortassem o cabelo de Sansão, bamuteze abagore. eles lançaram mulheres para ele. Bakozi b'Imana, bashumba, bagenzi bacu, Servos de Deus, pastores, meus companheiros. itorero ryarabwirijwe, A igreja foi pregada. hari hasigaye kwigishwa. Faltava somente para ser ensinada. Ikibazo ahantu kiri, O problema onde está ou onde reside, abantu buzuye umwuka wa Yerobowamu wo gutera Imana umugongo. as pessoas têm o espírito de Reboão, de se rebeliar contra Deus. Urababwira uti muzaze ku manywa mu masengesho, Dizem que vamos vir de dia durante a oração. bakagusubiza ngo nta mwanya E dufite, diz para ti que eu ando muito ocupado. tuba turi mu kazi. Nós temos muitas tarefas a exercer. Ukababwira uti muzapfe kuza basi nijoro, E dizem que então tudo bem, vamos lá vir de noite então. bati tugera mu rugo tunaniwe. Dizem que não, nós quando chegamos nas nossas casas, chegamos cansados. Aho baziye ku cyumweru, Ao invés, talvez, de vir nos domingos, ukabigisha bareba ahangaha, começam a olhar nos seus relógios. bati twagize umushyitsi mwiza, Dizem que nós em casa temos uma visita de honra. ikibazo ni uko atinda. O problema é que lá na igreja demora, vão demorar, pá. Abantu bafite isesemi As pessoas têm nojo kubera kwanduzwa n'abagore, por causa da contaminação das mulheres que tiveram. ntibagishaka gutinda imbere y'Imana, Mas então é necessário demorar, já não querem demorar na presença de Deus, ahubwo batinda mu mupira mas querem levar mais tempo no futebol no kwenjoyinga iyi si e itazagira. se animar pelo mundo fora. Ariko nta kindi cyabiteye, Mas isso não há mais nada que causou. ni ingaruka zo kogoshwa imigabane yo gusenga. É a consequência das traças que foram cortadas. Ntararenga aha ndumva nshaka kubaganiriza Antes de ultrapassar esta etapa, eu quero falar com vocês. abakiri maso, haleluya, Os que estão de olhos, aleluia. uzamure gakeya, haleluya. Aleluia. Abigisha benshi nabashije kumva Dos pregadores, muitos que eu pude ouvir, bita Delila maraya, bita Delila maraya. chama-se Dalila a prostituta. Bibiliya ntabwo ivuga ko Delila ari maraya. A Bíblia não tem nenhum sítio onde ela cita dizer que Dalila é uma prostituta. Samusoni yabanye n'abagore batatu. Sansão conviveu com 3 mulheres. Umugore wa mbere ni umugore w'itimuna, A primeira mulher asobanura kudahindagurika no kuguma uko wari uri ugihamagarwa. a primeira mulher que ele teve tem um significado de dizer que permaneça como foste chamado. Samusoni yakoze ikosa, Sansão fez um grande erro. ajya muri vakanse amusize. Ele foi passar férias e deixou aquela mulher. Abazi agaciro ke Os que conhecem o valor dele, bahita bamutwara. dela, arrancaram aquela mulher, levaram. Niba murambiwe muvuge dusoze, Se vocês estão cansados, podem dizer para nós terminarmos. ariko niba mutarambiwe mureke twe kujahagura ijambo ry'Imana. Mas se não estão cansados, vamos continuar a ouvir a palavra de Deus. Iyo umuntu atazi guha agaciro agakiza, Quando alguém não sabe valorizar a cristandade, ntamenye guha agaciro ubugingo, não sabe valorizar a salvação, a vida eterna, ntamenye guha agaciro impano z'Imana, não sabe valorizar o dom de Deus, Imana irabimwaka Deus lhe arranca aqueles dons, ntibijyane mu ijuru, não leva para o céu. igahita ibyihera uwundi ukijijwe muri iyo minsi. Deus leva aqueles dons, dá para outra pessoa que acaba de se arrepender naquela época.
agahita akomereza aho wari ugeze. E aquela pessoa vai continuar justamente onde você havia parado. Imana ifashe impano n'umuhamagaro byanjye Deus se tomar do meu chamado ikabijyana mu ijuru ikabibika. e levar e guardar no céu. Naguye Se eu tiver tropeçado ou caído ou desistido, kuri yo ibihomba, para ele estará a perder. ahubwo ndamutse nguye uretse ko ntazagwa. Mas se eu não cair ou não desistir, Uri bukizwe none aquele que se arrepender hoje, niwe uhita ibyihera. ele é que recebe aqueles dons todos. Niyo mpamvu yabwiye Simuruna ngo komeza icyo ufite. É por isso que ele fala para Simurna dizendo que permaneça com o que tu tens. Komeza icyo ufite. Permaneça com o que tu tens. Imana irabwira Amashava ngo komeza icyo ufite. Deus fala para Machava dizendo que assegure bem aquilo que você tem. Hatagira ugutwara ikamba ryawe. Aquilo que você recebeu para que ninguém te arranque a coroa da vida. Umugore wa mbere Samusoni yasize A primeira mulher que Sansão deixou, niwe wari gutuma abona ubugingo bimworoheye. essa é que iria fazer com que ele tivesse a vida eterna com muita facilidade. Ngo abantu bamaze gusirimuka ntibabikunda, As pessoas agora já estão tão boas, já não gostam. abatabikunda babyihorere, Aqueles que não gostam, que deixem. ariko uwo mwegeranye mubwire ngo komeza icyo ufite. Mas aquele que está ao seu próximo lhe diga: Mubwire ngo komeza icyo ufite, assegure firmemente o que tens recebido. kuko ikamba ryawe riri ku isoko. Porque a sua coroa está lá exposta. Nurangara gatoya, Se tu te distrair só um pouco, Imana irahamagara abandi bakomerezeho. Deus vai chamar os demais e vai entregar o seu dom. Abiteguye kurikomeza batere haleluya. Os que estão, Nanjye ni amen. os que querem continuar, digam aleluia. Eu também digo amém. Bibiliya ntabwo ari amateka, A Bíblia não é uma utopia, não é uma história. ahubwo ni ubuhanuzi. A Bíblia é uma profecia. Abazanywe no gusenga mugire mutya. Os que Uzamure cyane. levantem a mão. Uriya warazamura nkaho hari uwo bari mideni. Abazanywe no gusenga mugire mutya. Os que conhecem o valor da oração. Ni wowe Samusoni uri kubwirwa. Você é que é o Sansão que está a ser dito hoje. Ni wowe Samusoni uri Você que kubwirwa. é o Sansão a ser dito hoje. Amaze kumutakaza noneho yagiye kwa maraya. Depois de perder, ele foi, Umugore wa kabiri yashatse ni maraya. casou com uma segunda esposa que é uma prostituta. Ndebera umuntu watanyaguye intare. Veja alguém que destruiu um leão. Ndebera umuntu wicishije abafilisitiya umusaya w'indogobe igihumbi. Veja um homem que destruiu 1000 homens com uma coxa de Ndebera burro. umuntu wavuze mu ndimi agahanura. Uma pessoa que veio pelo mandato de Deus. Ndebera umuntu wayoboye akaririmba muri korari. Uma pessoa que era líder do grupo coral. Aryamye kwa maraya. Enquanto está dormindo em casa de uma prostituta. Imbaraga nyinshi Samusoni yahoranye Muita força que Sansão tinha. yazisize mu mashuka kwa maraya. Deixou ou perdeu lá nos lençóis da prostituta. Ijambo ry'Imana ryatubwiye A palavra de Deus nos disse. ngo hanyuma y'ibyo abenguka umugore. Depois disso, ele gostou de uma mulher. Ntabwo yabengutse maraya. Ou melhor, apaixonou-se de uma mulher. Não foi uma prostituta. Ahubwo iyo uvuye kwa maraya Quando ele sai da casa da prostituta, uhitira ku mugore noneho akakurangiza. então você sai da casa da prostituta e vai para uma mulher que já esta vai te exterminar por completo. Ubufilisitiya bwagiraga intara eshanu. O filisteu Bwagiraga intara eshanu, province. tinha 5 províncias, o país dos filisteus. Abatware b'abafilisitiya batanu. 5 líderes dos filisteus. Umukuru agereranywa na Satani. O maior deles nós comparamos com Satanás. Umwungirije agereranywa na Puruoni. O seu adjunto é comparado com Apolião. Ukurikiyeho agereranywa na Antikristo. O terceiro comparamos com o próprio anticristo. Ukurikiyeho agereranywa n'umuhanuzi w'ibinyoma. O que segue nós comparamos com o falso profeta. Igice cya gatanu kigereranywa n'abadayimoni bose. O quinto grupo é de todo o grupo dos demônios.
ndangariza abakigira amatwi yo kumva Eu anuncio para os que têm ouvidos para ouvir ko iyo guverinoma ya satani ikora inama amanywa nijoro que esse governo satânico faz reunião de dia e de noite kugira ngo barebe icyakogosha ab'itorero para que possam ter estratégia de cortar as traças da igreja, ngo bacogore bamere nk'abandi. para que a igreja fique como os demais. Ariko inkuru ihari ibabaje Mas a história triste no meio de tudo isto nuko n'uwo batarogosha irindwi é que mesmo aquele que ainda não foi cortado 7 traças, bamaze kumwogosha 5, já está cortado 5 traças. kandi hatabaye Imana yabatabara none E se não for pela graça ou misericórdia de Deus, agora, icyogosha 5 n'ibiri kizayogosha. o que cortou as 5 traças, mesmo as 7, vai cortar por completo. Ayo niyo makuru mfite. Essa é a história, essa é a mensagem que eu tenho. Hano harimo abantu bake tumaze iminsi tuganira ijambo ry'Imana ahantu hatandukanye. Aqui tem pessoas que nós ficamos dias a conversar a palavra de Deus por bastante tempo. Baraza kumva ibyo ari ubwa mbere mbivuze Vão pensar que isto talvez é pela primeira vez que eu digo isto. kuko nibyo Imana yantegetse kuvuga É hano. que na verdade é o que Deus me mandou para falar. Kuwa kane twaganira ijambo rivuga ngo Yesu yazanywe no gucana umuriro mu isi. Na quarta-feira, na quinta-feira nós falamos da palavra que dizia: Deus veio incendiar o fogo aqui no mundo. Kuwa gatanu tuganira ijambo rivuga ngo kuwuzimya bigize icyaha gikomeye. Sexta-feira também tivemos outra palavra. Ariko Imana ishobora byose Mas o Deus Todo-Poderoso, ifite gahunda yo gusenya iminara y'abadayimoni. Deus tem o plano de destruir os demônios. Muyikomere amashyi yumva uko imererwa. Uma salva de palmas para ele. Muyongere amashyi meza meza. Uma salva de palmas para Deus. Ikintu cya kabiri cyatumye bashobora Samusoni A quarta coisa que fez com que Sansão fosse conseguido ni ikintu cyitwa kudamarara. é a distração. Unyumva nyikirize Aquele que entende isto pode responder. ngo ni ukugira gute? O que é a distração? Kugira gute? A distração. Urwa mbere rwa Timoteyo 5:6 1 Timóteo capítulo 5, 6. aravuga ngo uwidamararira abapfuye ahagaze. A Bíblia nos diz que aquele que se distrai é comparado com aquele que morre vivo. Ikintu cya gatatu cyatumye bamogosha O terceiro ponto que fez com que ele fosse cortado as traças ni ukutisobanukirwa. é não se conhecer a si mesmo. Turi mu isi turi abashyitsi n'abimukira. Nós estamos no mundo como peregrinos e forasteiros. Turi abambasaderi n'abambasadirise b'Imana. Somos embaixadores de Cristo. Kubera kutisobanukirwa Mas por causa de não se reconhecermos a nós mesmos, niyo mpamvu umuntu akubona uri umurokore mu rusengero ku cyumweru, é por isso que alguém hoje vai te ver aqui na igreja no domingo, ariko wagusanga mu isoko no mu bukwe mas quem te encontrar lá no mercado ou no casamento ou em casa, yasanga ari abantu babiri batandukanye. vai encontrar duas imagens na mesma pessoa. Ngo muranyanze, ngo sinzagaruke. Não devo voltar mais. Muri gufashwa. Estão a ser edificados. Haleluya. Aleluia. Ko ntabumva. Haleluya. Aleluia. Icya gatatu cyatumye bamwogosha O terceiro que fez com que ele fosse cortado as traças ni ukutisobanukirwa. é não se reconhecer a si mesmo. Ijambo ry'Imana mu rwa kabiri rw'Abakorinto 6:3 A palavra de Deus em Coríntios capítulo 3, aravuga ngo twihe agaciro nk'abakozi b'Imana. a Bíblia nos diz que nos valorizemos como servos de Deus. Ntacyo agutwara mwiyenzaho gutyo mubwire ngo ukwiye kwisobanukirwa. Icya kane cyatumye bamwogosha O quarto ponto que fez com que ele fosse cortado as traças ni ugukina n'ibyaha. é brincar com pecados. Ni ugukina n'ibyaha. É brincar com pecados. Unyikiriza ahabwa umugisha. Gukina n'iki? Brincar com pecados. Uko bamuha umunwa akawutanga. Quando desce a boca, ele entregava a boca.
uko bafata nk'abumva ihene ifite inyama ku mugongo akahatanga. Quando pegassem aqui como se estivessem a pegar um cabrito, ele entregava e pegava numa boa. Uko bakanda nk'abakanda avoka zanze gushya akaza. Quando apertavam aqui como se estivessem a apertar uma fruta para ver se amadureceu, ele entregava. Uko bakubita ahangaha akaba arahateze. Quando batessem aqui, ele entregava e batiam. Uko hanaciye azi n'abasinzi mu kabari akabagiyeyo. Quando encontrasse bêbados no bar, ele também entrava lá com eles. Bitangira gake gake. Isso começa devagarzinho. Icya gatanu. O quinto ponto. Icya gatanu. O quinto ponto. Ni ikintu cyitwa kumenyera Imana. É o que nós dissemos acostumar a Deus. Itorero rirwanywa n'amarembo 8. A igreja ela é composta por 4 portas. Irembo ryashiriyemo abantu ni ukumenyera Imana n'ibyayo. Uma das portas que as pessoas passaram por ela é se acostumar de Deus e se acostumar com as coisas de Deus. Iyo abantu bagikizwa basengera ku muryango. Quando as pessoas acabam de entrar na salvação, elas oram mesmo na porta. Yakubona agahita kwaturira. Quando tiver, logo vem e confessa seus pecados. Yinjira mu rusengero akumva hatandukanye n'ahandi hantu. Ele entra na igreja e sente que a igreja é diferente dos demais lugares. Iyo abantu bakiza muri korali ntibasiba cyangwa ngo bakererwe. Quando as pessoas acabam de entrar no grupo coral, não faltam nem atrasam. Iyo abantu bagitangira kubwiriza babwiriza basenze nka 3 cyangwa 5. Quando as pessoas iniciam a pregação, iniciam depois de orar 3 ou 4, 5 dias. Ariko iyo bamaze kugwa muri uyu mwobo wo kumenyera Imana, Mas depois de cair nesta cova de se acostumar de Deus, baratangira bakamenyera urusengero bakarwinjiramo nk'abinjira mu isoko. já começam a entrar na igreja como se estivessem a entrar no mercado. Ubundi bagatangira korali bakayimenyera. Depois acostumam-se do grupo coral. Abakozi b'Imana bakabamenyera. Os servos de Deus são acostumados. Uruhimbo umuntu akarumenyera. O altar de Deus é acostumado. Ntatinye kuririmba ingo zarasenyukiye mu A zindi. pessoa não teme de cantar mesmo com seu lar destruído. Kugeza igihe imigabane yose bazayitwara. Até o tempo em que todas as suas traças serão cortadas. Iyo Satani ari kukogosha, Quando o diabo está a cortar, aragushimashima ele te corta até coçar pouco a pouco. ku buryo utamenya uko byagenze. Ao nível que você não vai saber como é que aconteceu. Hanyuma icya gatandatu E o sexto ni ukutamenya ubugome bwa Delila. é não conhecer a maldade que reside no coração da Delila. Yari azi ko afite umugore. Ele pensava que tinha uma mulher. Muri maso mbasobanurire Delila. Estás de olho para te fazer entender quem é Delila. Mwarambiwe dutahe. Hoje já estão cansados. Abagihari bazamure hari batwumva aho bari. Estamos juntos, digam aleluia. Aleluya! Aleluia. Aleluya! Aleluia. Delila yitwa umugore wo mu gikombe. Delila é uma mulher do vale. Mu gikombe ni mu bisubizo. No vale é nas respostas. Umugore wo mu gikombe ntabwo abagishaka kwambara kwikwiza. Uma mulher do vale, ela já não quer vestir como deve se vestir decentemente. Umugabo wo mu gikombe ntabwo abakinyurwa n'umugore umwe. O homem do vale não se contenta mais com uma única mulher. Umugore wo mu gikombe ntabwo abagishaka ku bese nawe agomba gusirimuka nk'abandi. Uma mulher do vale já não quer estar de qualquer maneira, ela quer estar no nível das outras mulheres. Kubera ko yageze mu bisubizo. Porque está a viver no momento das respostas. Ibyo umwuka w'Imana ambwira. O que o Espírito de Deus fala para mim, nuko abenshi muri mwe mwahamagaye Imana ngo ibane namwe nibatabara muzayikora ku manywa na nijoro kandi mukijijwe. muitos de vocês clamaram por Deus e diziam que se Deus vos desse resposta, iam lhe servir em todo o tempo. Mumaze kugera mu gikombe, Depois de chegar no vale, a resposta de Deus quando veio, ariho mu bisubizo, quando Deus respondeu às tuas orações, ugeze ku rwego umuntu mudashaka ko atunga urutoki icyaha cyanyu. você está no nível agora que não queres que ninguém aponte o seu pecado. Reka twe twuhatinda nta mwanya dufite. Não vamos levar muito tempo aí porque não temos muito tempo. Iyo umuntu ashonje, Quando alguém está com fome, iyo arwaye, quando alguém está doente, iyo arwaje, quando alguém tem o seu parente doente, iyo
iyo yenda gupfa quando está prestes a morrer, yirinda icyamuteranya n'Imana, a pessoa guarda-se daquilo que vai lhe colocar distante de Deus. kubera ko ariyo mutabazi aba yoburiyeho amaso. Porque ele olha para o Senhor como seu único Salvador. nyamara gukira no gukizwa ntacyo bipfa. Mas o curar ou não curar, isso não é nada. Daniyeli yakirijwe i Babuloni kandi birakunda. Daniel, ele foi salvo, ou continuou sendo salvo, mesmo estando na Babilônia. Yosefu yakirijwe mu Egiputa kandi biremera. José continuou sendo salvo, mesmo estando no Egito. Imana iturinde abagore bo mu gikombe. Deus tem misericórdia de nós e nos cuide das mulheres do vale. Abatararambirwa bavuge cyane ngo amen. Aqueles que ainda não se cansaram, digam amém. Ikintu cya karindwi cyatumye bamwogosha, A sexta coisa que fez com que ele fosse cortado ni ukudasobanukirwa ko aho ari atari iwabo. é não saber que onde estava não é na sua terra natal. Ndabwira abafite amatwi yo kumva ko Eu estou a falar para aqueles que têm ouvidos. ibyo watunga byose, Mesmo que não tenhas ouvidos para ouvir tudo, turi abashyitsi muri iyi si. neste mundo nós somos passageiros. Iyo Imana ivuze mu rusengero umugeni, Quando Deus diz, duhita twumva abakecuru basukuma, quando Deus diz que o tempo está próximo, nós logo começamos a olhar para as velhas que estão a andar assim, n'abasaza baje bitwaje utubando. e os vovós que vêm com bengalas. Hari n'igihe tumwegera tukamubwira ngo mama. É tempo que até aproximamos, dissemos mamã. Yezwa cyane kubera ko Imana yavuze umugeni. Seja muito santificada porque Deus falou de noiva. Nyamara inyamaswa ihiga kurusha izindi, Mas na verdade o animal mais feroz que todos, irusha intare n'ingwe, maior do que leão e leopardo, ni inyamaswa yitwa urupfu. é o animal chamado morte. Urucira abasaza rugatwara abasore, Você dá ela para os velhos e mata você que é jovem. warucira abakecuru rugatwara inkumi, E você entrega ela para as vovós e mata as jovens raparigas. rurahiga ku rwego rutwara n'umwana uri mu nda, Ela procura de todas formas que até mata uma criança ainda no ventre, cyangwa rugatwara nyina umwana agasigara yonka ibipfunsi. que ainda pode levar a mãe e a criança a ficar. Ni urugome ntirutinya abari mu ndege, É tão feroz que não teme até pessoas que estão no avião. ntabwo rutinya abari mu bwato. Não teme pessoas que estão a andar nos navios. Nawe uri umugabo wo guhamya ko abagiye bose batagezeyo. Você também é testemunho disto, porque todos que iam para lá não chegaram ao destino. Kandi abagezeyo bose batagarutse. E os que chegaram lá no destino não puderam voltar. Hari abantu benshi bari hano urupfu rwashinze amenyo Imana irabimana. Há pessoas aqui que são testemunhos que estavam mesmo na cova da morte. Nimuyereke ko itaruhiye ubusa ibarinda muyihe icyubahiro. Então mostrem que Deus não vos salvou. Mutere cyane haleluya mu izina rya Yesu. Glorifiquem a Deus, digam aleluia em nome de Jesus. Ntabwo Imana yakurindiye kugira ngo bakogoshe. Deus não te cuidou para te cortar os teus cabelos. Kwari ukugira ngo uhore uzirikana ko uri umushyitsi. Era para que sempre desses valor que você é um passageiro sobre esta terra. Ngewe mfite imyaka 51, Eu tenho 51 anos de idade. maze gusimbuka impfu 8. Já ultrapassei 8 mortes visíveis. Ngewe njya nkora ingendo shuri, Eu costumo fazer viagens missionárias. nkajya no ku marimba aho bashyingura abantu. Até costumo de vez em quando ir às campas. Hakaba igihe mbona umusaraba Há tempo que eu olho para uma cruz. wanditseho wavutse muri 1995, Lá naquela cruz escrito que essa pessoa nasceu em 95. wavutse muri 2000. Esta pessoa nasceu no ano 2000. Nkabwira umutima wanjye ngo ntabwo Imana yakurindiye kudamarara. E eu digo para mim mesmo, Deus não te guardou para você se distrair. Ndakwingingira muri Kristo kandi ndaguhesha umugisha. Eu te imploro em Cristo Jesus. Uwo muntu n'umwana mwiza ntacyo agutwara. Essa pessoa que está ao teu lado não vai te fazer mal nenhum. Mubwire ngo ntabwo Imana yakurindiye kudamarara. Diga a ela que Deus não te guardou para você se distrair. Dusoza, Terminando a nossa mensagem, Imana yaje kugaruka kuri Samusoni. Deus voltou para Sansão. Ni amagambo y'ubuhanuzi.
Esta é uma profecia. avuga ko imana izatugarukaho. Diz que Deus vai se voltar para nós. Abizeye imana bavuge cyane ngo Os amen. que creem em Deus, todos digam amém. Muvuge cyane ngo amen. Digam amém. Uku kugarukwaho kwa Samusoni Esta volta que Deus deu para Sansão, gusobanura iminsi imana itwongereye, nós vamos comparar a ela a dias que Deus nos acrescenta. ngo dushyire amavi hasi dusenge, Para nós ajoelharmos e orarmos a Deus. ubwire imana ngo umugabane witwa agakiza Satani yarawogoshe, E dizer, Deus, a traça chamada salvação, o diabo tirou da minha vida. umugabane witwa gusenga yarawogoshe, A traça chamada a oração foi cortada pelo Satanás. uretse kwirya no kwiyemera nawe urabizi ko yawujyanye. A não ser pelo orgulho, você sabe muito bem que o diabo levou todas essas coisas. Mu ijambo ry'Imana uba warambiwe kandi wayura, Na palavra de Deus, você até se cansa de ouvir. uwe nawe yarawujyanye. Ele já levou também essa traça. Bibaye byose uvuza induru nk'abapagani, Qualquer coisa que acontece, você grita como quem não conhece a uwo Deus. kwizera nawe yarawujyanye. Ele já levou a fé da tua vida. Kwezwa no kwirinda nabyo urabizi ko byarangiye, Você sabe muito bem que já não tem mais a santificação em ti. ngo umutima ubutagucira urubanza, O coração que não te julga o mal. icyashigaje ni ugutwara ubugingo Só bwawe. falta somente levar a tua vida. Ariko inginga imana nka Samusoni. Mas implore a Deus como Sansão. Icya kabiri O segundo yakoze Samusoni que Sansão fez ni ukumenya ko nta yandi mahirwe ahari. é saber que não existe mais outra chance. Hari ubutumwa imana yampaye 2022. Há uma mensagem que Deus me deu no ano de 2022. Iyo ugiye muri YouTube ukandikamo Nyagasani aribuka, Quando vais no YouTube escrever Nyagasani Aribuka, hari bikeya muri bwo wamenya. há uma das mensagens lá que vais reconhecer. Ni birebire sinabivuga nonaha ba bandi barambirwa batadusiga aha. É muita coisa que eu não posso conseguir citar aqui, porque também existem aquelas pessoas que se cansam de ouvir. Ariko imana yarambwiye ngo aho nzagera bwa mbere sinzagende ntabivuze. Mas sempre Deus me disse que em todo lugar que eu chegar pela primeira vez, que eu não vá sem dizer essas coisas. Nabonye itorero ritaha. Eu vi a igreja de Deus indo para os céus. Twari mu rusengero rurimo abantu 3,200. Estávamos na igreja que tem mais de 3.000 pessoas. Igiciro cyarimo abantu benshi ni korari. A parte onde tinha muitos cantores era no grupo, muitas pessoas eram no grupo coral. Korari yarimo abantu 74. O grupo coral tinha 74 pessoas. Kuri aritari naho hari abashumba 13. Lá no altar tinham 13 pastores. Hanyuma n'umushyitsi wa 14 nk'uko naje. E eu era o mais um que era visita. Ranje y'abantu 3,200. E o grupo todo que estava na igreja era de 3.000 pessoas. Imana ivuze hagiye benshi hagiye 7. Quando a trombeta soou, subiram 7 pessoas. Bashumbi wacu hagiye 3. Os nossos pastores foram 3 apenas que subiram. 11 barasigara. 11 ficaram. Na wa mushyitsi waje nawe E arasigara. aquela visita também ficou. Muri korari hagiye 20. No grupo coral subiram 20. Hasigara 54. Ficaram 54. Kandi ibintu byashigaje abantu icyo gihe. E o que fez com que as pessoas ficassem, Nkunda kubibona mu nsengero zitandukanye aho ngenda. eu costumo ver essas coisas em várias igrejas por onde eu passo. Gusa ibyinshi tubivuga turi mu masengesho. Não é, são muitas coisas, algumas coisas nós falamos quando estamos nas orações. Iyo umuntu rero yamaze kogoshwa ntanabimenya. Então, quando alguém já foi até cortado o cabelo, nunca vai saber dessas coisas. Iminsi Imana yongereye Samusoni Os dias que Deus deu Sansão como segunda chance igereranywa n'iminsi Imana é yatwongereye. comparado aos dias que Deus te acrescentou na sua vida. Iminsi Imana itwongereye Os dias que Deus nos acrescenta igereranywa n'iminsi 7 Imana yongeye ku nkuge. é comparado com 7 dias que Deus acrescentou no tempo da arca de Noé. Gusa ikibabaje muri iyo minsi Imana yongeraga ku nkuge, O mais triste nos dias que Deus acrescentava lá na arca, n'abari mu nkuge bahise biviramo. aqueles que até já haviam entrado na arca acabaram por sair.
impfu zitandukanye twanyuzemo, muitas mortes pelas quais nós passamos, Imana ikatwongerera iminsi yo kurama, Deus foi nos acrescentando dias de kwari kugira vida. ngo dutunganye ibidatunganye. Era para que colocássemos em ordem o que não estava em ordem. Ariko ikibabaje n'abasengaga barabiretse. Mas o mais triste é que mesmo aqueles que oravam acabaram abandonando. Abari bakijwe ntawe wabatandukanya n'ab'isi. Aqueles que eram cristãos, você hoje em dia não tem nenhuma diferença com os do mundo, do pecado. Abari buzuye umugabane w'umwuka wera basigaye babyumva mu matangazo. Aqueles que tinham a porção do Espírito Santo hoje em dia é uma história do passado. Abari abanyembaraga basigaye basinzira no ku cyumweru ukagira ngo baje muri shambure. Aqueles que eram fortes em Deus, até mesmo na igreja, já passam a dormir. Uretse Imana yadutabara, A não ser somente pela graça de Deus. Abafilisitiya batugeze kure. Os filisteus acabaram conosco. Inkuru ihari ibabaje, A história mais triste no meio disso, twebwe abanyamahanga, nós os gentios, impanda y'Imana nivuga, quando a trombeta do Senhor soar, kandi ntabwo ari kera, não falta muito para ela soar. kuko itorero rigeze mu mwaka w'1993. Itorero rigeze mu mwaka w'1993. Porque o ano chegou no ano de 93. Abazaba bari maso nibamara kugenda bagasanganira umwami, Os que estiverem de vigia, depois de subirem para o Senhor, isi izahura n'akaga, o mundo vai ter problemas e tribulações. ngo abantu bazashakamo n'umunsi umwe wo gukizwa bawubure. As pessoas vão buscar somente por um único dia da salvação e não vão achar. Muzasoma Ibyahishuriwe 15 Leia em Apocalipse capítulo 15 na e 16, capítulo 16 musome n'Ibyahishuriwe igice cya 6. e Apocalipse capítulo 16. Muzasanga abantu ngo bazajya no kwiyahura mu nyanja. Você vai encontrar lá uma mensagem que diz que até as pessoas vão procurar pela morte, vão ir se lançar no mar. Inyanja ibaruke. O mar vai dizer: saia de mim. Ngo bazajya muri parike Vão ir nos parques gushaka inyamaswa z'iryanyama. ou nas reservas para buscar pelos animais ferozes. Babwire ngo nabo twariye turimo turabaruka. Vão dizer para eles que mesmo aqueles que nós comemos estamos a vomitá-los. Marayika ngo azasuka urwabya mu zuba. O anjo de Deus vai lançar uma besta Gyokesha abantu umuriro. e aquela besta vai queimar as pessoas. Ngo bajye gushaka ibikonje byo muri firigo basange byabaye amaraso. As pessoas vão ir até talvez nos congeladores procurar por coisa gelada, vão encontrar que tudo virou sangue. Iryo ni ijambo ry'Imana. Essa é a palavra de Deus. Mu gice cya kabiri cya Yesaya, No capítulo 2 de Isaías, amafaranga yakuye abantu ku Mana. o dinheiro fez as pessoas abandonarem a Deus. Umurongo wa 11 uravuga ngo bazayajugunyira imbeba n'ubucurama nayo biyange. Capítulo 11 nos diz que vão lançar aquele dinheiro para ratos, até para tartarugas, mas eles vão negar. Ngo abantu bazabona umuntu uzaba yarasigaye mu isi yarabaga mu rusengero, Então vão dar para as pessoas que viviam no mundo. ngo bamupfukame imbere, Vão chegar e ajoelhar para ele, à frente. bamubwire ngo bya bintu mwatubwiraga tukabyanga, Vai dizer que aquelas coisas que vocês nos diziam e nós negávamos, ngo noneho twabyemeye. agora nós acreditamos que eram verdades. Ngo bazasenga Imana baboroga cyane, Vão orar clamando a Deus. ngo bavuge bati waduha n'umunota umwe wo kumva ubutumwa bwiza. Vão dizer: quem nos dera a chance de somente um minuto ouvirmos a Deus. Ngo bazahuza ikintu cyitwa kubwizanya ukuri, Vão ter neles a verdade. babwizanye ukuri ko igihe cy'imbabazi cyarangiye. Vão ter a verdade de dizer um ao outro que, irmão, o tempo da graça acabou. Ngo ahubwo bari mu gihe cyo guhora inzigo. Somente estão no tempo de Deus cumprir a sua justiça. Ikiremwa muntu kizaba cyasigaye mu isi kizahura n'ibyago. O ser humano que tiver ficado na terra terá tribulação Ku rwego ibintu byabanejeje mu buzima bitazabanyura. ao nível que o que lhes alegrou na terra não será mais satisfação para eles. Ngo bazamera nk'abavukiye mu mubabaro. Serão como pessoas que nasceram no sofrimento. Abazaba bumvise impanda Os que tiverem ouvido a trombeta bazasanganira umwami Yesu bamuhobere. vão se encontrar com seu Senhor e vão abraçar-se. Umwami wacu mumukomere amashyi. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Ngo azabanezeza umunezero Vai lhes dar tamanho
ku rwego umuntu azibuka ibyamubabaje akabibura. O nível que a pessoa vai tentar lembrar o que lhe entristeceu em vida e não vai achar. N'uwaga ubutunzi bwose Amerika n'Uburayi batunze, Mesmo que alguém te desse toda a riqueza de América e da Europa ukabura ubugingo, e não tiveres a vida eterna, uzababara nk'umuntu utarigeze gutunga ijana ry'amamedikashi. você vai ficar tão triste como alguém que nunca pegou nem 100 meticais na vida. Abakozi b'Imana bagenzi banjye, Servos de Deus, meus companheiros, mu nama Satani akoresha buri munsi, nas reuniões que o diabo faz diariamente, ntashaka ko muvuga bene ubu butumwa, ele não quer que vós pregais mensagens como estas. ntashaka ko n'abantu babwumva, Não quer também que o povo ouça estas mensagens, kubera ko yamaze kogosha umugabane w'ijambo ry'Imana. porque ele já cortou a traça da palavra de Deus. Arashaka ko twiyumvira ibintu biri aho byo kunezeza abantu Ele gusa. quer para nós ouvirmos aquelas coisas que agradam os ouvidos. Kujyanye muri Amerika, Ah, você vai sair daqui e vai viver na Europa. kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, Ah, porque você viveu tanto tempo na tristeza. gukorera ubukwe bwihuse. Dentro em breve você vai ter um casamento maravilhoso. Mureke duhuze umutima tuburane imigabane yacu. Que nós ajuntemos os nossos corações para clamar a Deus pela nossa porção. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Recebam bem a palavra de Deus. Mana we, aba bantu baguhaye amashyi make ntuyiteho. Mais uma salva de palmas para Deus. Abakira ijambo ry'Imana bakaryizera muzamure haleluya. Crê na palavra de Deus e crê, digam aleluia. Kristo najya kugaruka, Quando Cristo estiver a voltar, azagaruka ku itorero rye, Ele vai voltar para a sua igreja. aritegure, Ele vai preparar a igreja. kandi nta handi aritegurira, E Ele não há outro sítio que prepara esta igreja. aritegurira mu ijambo ry'Imana. Esta igreja é preparada mediante a palavra de Deus. Imana yarambwiye ngo abantu barayikoreye, Deus disse-me que o seu povo serviu. ngo biyigera ku mutima, Isso tocou tanto o seu coração. ngo ntabwo ishaka ko baruhira ubusa, Então não quer que as pessoas cansem de graça. kandi irambwira ngo mbabwire ngo nta handi abantu babonera ubugingo uretse hano. Deus disse para mim, não há outro sítio que você vai ter a vida eterna a não ser aqui. Niyo nagiye kubwiriza ku misozi, Quando vou pregar até lá nas montanhas, nos desertos, yarambwiye ngo njye mbanza mpfukame hasi mbatinyure. disse que sempre devo ajoelhar para falar. Abashumba n'abavugabutumwa Os pastores e os pregadores nibo batemerewe gupfukama aha ku cyumweru, são os únicos que não são permitidos ajoelhar aqui nos domingos. ariko nta yindi protokolo Imana irashyiraho Mas ainda não há outro protocolo que Deus colocou yo kubona ubugingo uretse gucira Imana bugufi. de ter a vida eterna a não ser se humilhar perante Deus. Biranditse ngo amavi yose azapfukamira Imana, Está escrito que todo joelho vai se ajoelhar para Deus. n'aya Satani azapfukamira Yesu mu Até gihe os cy'urubanza. joelhos do diabo vão se ajoelhar para Deus. Sinagenda ntababwiye iminara y'abadayimoni iyo ariyo. Não posso sair daqui sem vos dizer Iminara y'Abafilisitiya. as pontes satânicas. Niba mukiri maso reka nyibabwire ni ibiri. Se ainda estão de olho, vou vos falar de duas. Abari maso bagire gutya tubarebe. Estamos juntos, levantem as mãos para ver-vos. Umunara wa mbere ni ibyaha. Primeira ponte satânica são pecados. Unyumva nyikirize ni iki? É o que é o pecado. Essa é a primeira ponte satânica. Ntabwo byadukundira kubivuga ibyaha bibamo amoko arindwi n'icyaha gikomeye twavuze ejo bundi. Não é fácil nós falarmos detalhadamente sobre os pecados, porque dentro dos pecados existem 7 tipos de pecados. Ariko Imana yarambwiye ngo abo uzabibwira si abasazi, Mas Deus disse para mim que aqueles que vão ouvir esta mensagem não são malucos. ibyo babamo nabo barabizi. Eles sabem o que fazem. Hanyuma kandi irambwira ngo ntuzabavuge mu mazina, E Deus disse, não precisa citar nome de pessoas. abo nageneye ubugingo nzajya mvugana n'imitima yabo. Aqueles que é para receber a vida eterna vão sempre entender a mensagem. Iyo wamaze kuba nka Yuda, Quando você está no nível de Judas Iscariotes, wumva bitakureba. você ouve mensagem de Deus e diz que isto não me interessa. Bibutse ko umugabane wa gatandatu Lembrar-vos que o sexto
A sexta traça ari ukwezwa no kwirinda. é a santificação e o cuidado de si mesmo. Utejejwe rero ntazareba umwami Imana. Aquele que não estiver santificado não verá o Senhor. Umunara wa kabiri w'abadayimoni A segunda ponte dos demônios ni imihango y'idini. é a religiosidade. Yesu aza mu isi. Jesus, quando vem ao mundo, Muri Israel harimo amadini 7. lá em Israel tinham 7 igrejas. Iryari rihitinze A igreja que estava no topo naquela altura, nkuko bavuga abarokore ba none, como você pode dizer, os cristãos de hoje, os evangélicos de hoje em dia, bari bafite umunara w'uburyarya witwa abafarisayo. lá tinha, na religião, tinham os fariseus, que eram hipócritas. Yabise inzoka, Eles foram chamados de víboras, abita ibituro bisize ingwa. foram chamados de túmulos. Idini ritatumye tunganira Imana iba ari iminara y'abadayimoni. Então, uma religião que não é santa para Deus. Hari ibintu bitatu Samusoni yakoze. Há 3 coisas que Sansão fez. Icya mbere ni ukwihana. A primeira foi se arrepender. Unyikiriza ahabwa umugisha. Aquele que entender isto, Kugira gute? foi o que? Kugira gute? Foi o que? Foi o arrependimento. Abantu benshi bananirwa kwihana bakajya mu worship team. Há muitas pessoas não conseguem se arrepender e acabam indo nos grupos de adoração. Mirimo yawe ma. Começam lá a cantar a Deus as tuas obras. As tuas obras são tão grandes, Senhor. Mbese ibyo bintu Imana yavuze ngo nukuza kwiribatira urugo. Ntabwo iminara y'abadayimoni yariduka utagize ute? Então, essas coisas é perca de tempo. As pontes satânicas não se podem destruir se você não se arrepender. Icya kabiri ni ukumenya ko nta gihe asigaranye. O segundo é saber que não tem mais tempo. Mwongorera umubwire ngo ndakumenyesha ko igihe ufite ari gito. Diga para o seu próximo que, irmão, o seu tempo é muito curto. Ntacyo agutwara ongera umubwire ngo ntabwo ari pfusha ubusa. Diga de novo para ele que não é para você desperdiçar o seu tempo. Kumenya ko nta gihe agize ate? Para saber que não tem mais tempo. Icya gatatu O terceiro ni ukwitugatuga. é começar a usar as forças. Unyikiriza ahabwa umugisha. Esticar-se. Kugira gute? Esticar-se usando Kugira as gute? forças. Fazer o quê? Esticar-se Naho usando as twebwe abantu forças. basigaye baza mu masengesho bakamera nk'abaje mu nama. As pessoas hoje em dia veem nas orações como se estivessem a vir numa reunião. Mwami wacu Yesu. Ah, nosso Senhor Jesus. Haleluya. Aleluia. Urabyumva dawe bwa Ah, Yesu. Deus, você entende essas coisas. Uyu bwigisha arasoza ryari. Em nome de Jesus. Ntabwo iminara y'abadayimoni yariduka utitu. As pontes satânicas não se podem destruir se você não estar na posição certa para combatê-las. Yesu yaravuze ngo ubwami bw'ijuru bura. Jesus disse que Haleluya! Muzamura haleluya mu izina rye. Jesus disse que pela violência se alcança o reino de Deus. Nabonye urugero rw'iriya minara y'Abafilisitiya. Eu vi o exemplo daquelas pontes dos filisteus. Yanganaga n'aya mapironi ateze ririya teme ryo mu kirere. Eles tinham aqueles pilares tão grandes. Uretse ririya teme cyangwa iriya minara kaba kangaka we mu ntege nke ufite urabona hari ikintu wasunika. Para além daquelas pontes tão grandes, você acha que com a tua força você pode conseguir pilar grande? Umugabo n'umugore, O homem e a mulher, amasengesho yose arabashirana, eles ficam com falta de oração bagasigarana yo kuryama. ao nível que só resta a oração de dormir. Umugabo akabwira umugore ati abasaha yagiye. O marido diz para a esposa que, amor, Senga, a senga. hora já foi. Ok, pode orar. Ora. Senga muri magufi sheri, senga. Orará de uma forma muito breve para nós dormirmos. Ora, de forma breve. Mwami wacu Yesu. Oh, nosso Senhor Jesus. Aleluya. Aleluia. Oh Deus, tu entendes tudo, sabes de tudo. Muito obrigado. Kubera ko umugabane barawogoshe. Porque já foi cortado a trança.
bakwicura ati harya twaryamye dusenze. Quando acordam, depois se perguntam, será que dormimos enquanto oramos? Umugore akamusubiza ati mperuka dutangira ko sinzi aho byarangiriye. A esposa diz que eu lembro quando começamos, mas não sei como é que terminamos. Kurahira n'icyaha, iminara y'abadayimoni ntishobora gusenyuka. As pontes satânicas não se podem destruir. Kandi uretse iminara y'ibyaha hari n'ibindi satani yubatse mu buzima bwanyu mutagiraga. Para além de pecados, também há muitas barreiras que o diabo edificou dentro de vocês que não tinham muito antes. Uwo mushiha uhorana n'umugabo ntabwo ari we mwashakanye mufite. Esse zangar, ódio que você tem com seu esposo, quando casaram, você não tinha isso. Ni iminara abadayimoni bubatse iwanyu. São barreiras que o diabo foi colocando nas vossas vidas. Mu buzima bwacu hari ibintu Imana itazanye. Nas nossas vidas há coisas que não foram tragas por Deus. Byazanywe n'abadayimoni. Foram tragas por demônios. Kandi nubwo waba reverandi, e ainda que você esteja em Nova Zelândia, ukaba muyumbe, ou melhor, ainda que você seja que tipo de pessoa, ukaba profete, sejas profeta, ukaribyina amasirowe cyangwa imikunga, dançar de forma rápida ou lenta, kurahira n'icyaha iyo minara ntizihirika. Essas pontes, essas barreiras não vão cair, não vão sair por si só. Abandi basigaye bakora n'ibintu birimo ikinyabupfura gikeya. Outros até agora fazem coisas de pouca vergonha. Turimo turasenga we yibereye muri izi. Quando estamos aqui a orar, ele está aí a mexer o celular. Iyo muza kumenya ikibazo cyabaye, se soubessem problema que aconteceu, mwari kwigizaho intebe tukaryama aha. Iriam ter tirar todas as cadeiras e nós dormirmos aqui. Uko twaratewe ku rwego rurenze urugero. Porque fomos atacados ao mais alto nível. Ibisigaye kubera hari abana reka tubireke. Então o resto, como tem crianças, nós podemos parar por aqui. Abwirwa benshi akumva beneyo. As palavras são ditas para muitas pessoas, mas os seus donos é que entendem. Inkuru nziza ihari. A mensagem é particular. Nuko nitwubahiriza ibisabwa. Se formos a fazer o que nos é pedido, hari iminara y'abadayimoni Imana iri busenye hano. Há pontes e barreiras satânicas que Deus vai destruir aqui mesmo. Muvuge ngo kandi none. E digam agora. Aho turangariye. Lá onde nós nos distraímos, abarozi bo bateye imbere. Os feiticeiros já estão mais avançados. Bageze ku rwego bakuroga utariye iwabo. Estão no nível de te feitiçar sem você precisar de entrar na casa deles ou comer coisa deles. Izo ndwara mwene data yavugaga. As doenças que o irmão falava, basigaye baroga indwara zisanzwe. Hoje em dia já te feitiçam com doenças comuns, naturais. Ukaba umukobwa mwiza usa neza uteye neza ubyibushye wize. Você é uma mulher, uma rapariga boa, bonita, que estudou, que está bem apresentável. Ukaba mu bintu by'imyiryo n'ubwirasi bwawe bwo gutinda kuza amateraniro ngo urakireba. Você chega até atrasado no culto porque ainda estás a se apreciar, a se olhar pelo espelho. Ukazagira 30 cyangwa 40. Chegas a alcançar 30, 40 anos. Hari ahantu bashyize akagufuri. Enquanto colocaram cadeado num lugar. Basigaye baroga n'amakaburo. Amakaburo abanyarwanda barayumva. Amahane basi. Basigaye baroga n'amahane. Icyo bita amakaburo bakaguteza umugabo cyangwa umugore. Então, hoje em dia existe feitiçaria que eles até procuram homem para ti. Ugahora witwaye neza nkuko bakugiriye inama. Então você sempre vai se cuidando, andando daquela maneira toda. Bakakureba akajya kureba nk'uwenda kukurya. E quando olha para ti, te olha como com ódio. Reka nsoza amasaha yamfashe. Eu vou terminar porque o tempo já se foi. Hari uw'Imana yadutumyeho. Há quem Deus nos mandou para ir ver. Hari umukobwa mwiza utagira uko asa. Era uma mulher muito bonita, linda mesmo. Afite imyaka hafi 40. Tinha mais ou menos 40 anos. Iratubwira ngo amasengesho y'iminsi 3 asenga. E nos disse que 3 dias de orações que ela tem feito. Nibe nawe yari yasengaga we nayo umwe yarakunaniye. Você veja, só não consegue. Iratubwira ngo ntabwo yafungura ingufuri bafunze afite imyaka 7.
disse que não pode abrir o cadeado que fecharam quando ela tinha 7 anos de idade. uwamurose yakoze ubwo bugome bwiwe, A pessoa que feitiçou aquela mulher afata ingufuri ayishyira mu kivumu, levou um cadeado, fechou e colocou lá no fundo da terra. urufunguzo rwayo ruta mu mugezi munini, E levou chaves e deitou no mar. hanyuma aravuga ngo ingufuri nihura n'urufunguzo nyirarunaka azashyingirwe. E disse que este cadeado está fechado para esta mulher nunca casar. Umukobwa mwiza w'inzobe itagomba ibirungo. Uma mulher bonita com uma beleza mesmo extrema. Twasenze iminsi 7 irangiye, Oramos durante 7 dias. Imana igusha imvura mu mpeshyi, Deus fez cair uma chuva tão grande inkuba ikubita cya kivumu, e veio um relâmpago e bateu naquela cova. kirasaduka ya ngufuri ivamo yafungutse. Partiu-se e aquele cadeado abriu. Imana yacu irasenya iminara y'abadayimoni. O nosso Deus Abizeye Imana muzamure haleluya. Ibyacu bikorwa mu kwizera, zamura haleluya. Imana itanze uburenganzira ko umuntu uri bwihane. O nosso Deus destrói todas as barreiras. Deus está a dar a liberdade que a pessoa que se vai arrepender, Aza kwisengera muri uru rusengero, que vem orar a Deus nesta igreja, akayimurikira ibintu byose byaje mu buzima bwe bitazanywe n'Imana, que pode mostrar a Deus todas as coisas que vieram na vida dele que não foi Deus que trouxe. ishobora byose irabyirukana. Aquele que pode tudo vai destruir todas essas coisas. Kandi abashumba banyu n'abakozi b'Imana hano E os vossos pastores aqui, nibabera amaso igicaniro cy'umwuka wera, quando vigiarem na presença de Deus, Imana izakorera hano ibitangaza birenze ibyo yakoraga. Deus vai operar neste lugar milagres maiores do que fazia antes. Izagarira abantu buzure ziriya ntebe, Deus vai chamar pessoas que vão encher todo este lugar. iziticayeho abantu zizicarwaho abantu, As cadeiras vazias vão ser preenchidas. izakiza indwara zikomeye n'izoroshye, Vai curar Deus doenças pesadas e leves. izatobora isoko abantu bamwe bashira inyota, Deus vai abrir fonte e as pessoas vão beber e acabar a sede. by'umwihariko kuri iri torero. Em particular para esta igreja, Imana ishaka gusenya iminara y'abadayimoni. Deus quer destruir as barreiras satânicas. Imana ihimbazwe, Deus seja louvado. Imana ihimbazwe, Deus seja Imana glorificado. 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 ihimbazwe. Deus seja louvado. Murasabwa gusobanukirwa ko nta gihe gihagije dufite inaha. Precisamos entender que nós não temos um tempo suficiente nesta terra. Tugakora twihuta. Temos que fazer com muita rapidez. Murasabwa gushyira amavi hasi mukihana. É necessário você ajoelhar e se arrepender. Ariko ikintu mbona kizabananira no kwitugatuga. Mas o que eu vejo que vai ser difícil para vocês é estar numa posição certa para Mufatire mu lutar. kiganza utya. Pega no seu próximo e Mubwire diga. ngo Satani ntakina. Diga que o diabo não brinca. Mubwire ngo nta mbabazi agufitiye. O diabo não tem piedade para ti. Mubwire ngo urasabwa kumariramo imbaraga zawe É zose, necessário usar toda a sua força maze ugahirika iminara ye, e destruir as suas barreiras. kandi Imana iragushyigikiye. Deus vai te apoiar. Zamura haleluya niba ubyize. Aleluia. Mwigire juru dusenga. Vamos levantar e vamos orar a Deus. Uwicaye wese ahaguruke. Toda pessoa que está sentada que se coloque de pé. Ubugingo si ishyirahamwe. A vida eterna não é estique. Agakiza ntabwo ari uruterane. A salvação não é estique. Imana ivuganye natwe twese, Deus está a falar com todos nós que estamos aqui. ariko ni wowe yabwiraga. Mas a mensagem era direcionada para você em particular. Twebwe n'abayobozi Nós com os líderes, n'abantu twabanye muri aya com as masengesho, pessoas que estivemos aqui nestas orações, tumaze iminsi twigaragura ahangaha dusenga. temos dias aqui deitados neste lugar a orar a Deus. Ndagira ngo muhombeke amaso, Eu quero que inclines a sua cabeça. muhombeke amaso, Incline a sua cabeça. muhombeke amaso. Incline a sua cabeça. Umuntu afata ibintu bye mu ntoki. Cada pessoa pega as suas coisas na mão. Tugiye gusenga kandi Imana iri hano.
Queremos orar, Deus está nesse shimwa Yesu. Glórias a Deus. Marayika ushinzwe igitabo cy'ubugingo O anjo responsável pela vida eterna, nawe yahageze ele está neste lugar kugira ngo yandike umuntu wese wiyemeje para escrever e registrar. Toda pessoa que aceitou guhindukirira Imana. mudar e olhar e mudar-se para Deus. Imana igiye gusuka umwuka hano Deus está para espargir o seu espírito, wo gutera abantu iseseme o espírito de a pessoa se irritar, ku buryo bazinuka ibyaha, a irritar-se e odiar o pecado. kandi imbaraga Imana ishaka gutanga E o poder e a força que Deus quer dar muzazijyana no mu kazi. vai levar-te até no trabalho. Imana ashaka gutanga ubutware Deus quer dar autoridade mukigaranzura abadayimoni, para destruir os demônios, mukigaranzura ibyaha, para destruir o pecado. ku buryo umuntu azajya kuroga Ao nível que alguém vai te feitiçar, ibyo akuroze bigashya, quando te feitiçar aquilo que ele ku buryo vai umuntu azajya fazer, gutega ao nível que alguém vai te ibyo procurar. bidayimoni wabirenga bigatumuka. Quando você passar naqueles feitiços, Twagana ijambo rivuga ngo abagaragu b'Imana, e a palavra que diz que os servos de Deus, Imana ibahindura ibirimi by'umuriro. Deus lhes transforma como fogos andantes. Yewe Samusoni we, Ó Sansão, Imana yibutse indirimbo waririmbye, Deus se recordou das suas canções. Imana yibutse urusengero wubatse, Deus se recordou da igreja que edificou. Imana yibutse ibyuma bya muzika waguze, Deus lembrou dos instrumentos. Imana yibutse amaturo watanze. Deus lembrou-se das ofertas que deste. Irashaka kukugarurira imbabazi Ele quer te retornar as suas kandi misericórdias ikaguha imbaraga. e te dar a força. Icyiciro cya mbere kiri bupfukame hano, A primeira parte que vai ajoelhar aqui. icyiciro cya kabiri kirapfukama mu ntebe. O segundo grupo vai ajoelhar na cadeira. Imana iguhe umugisha, Deus te abençoe. Imana iguhe umugisha, Deus te abençoe. Imana iguhe umugisha. Deus te abençoe. Shayira! Imana yambwiye ngo abo yageneye ubugingo Deus disse que izavugana n'imitima yabo. que Ele preparou a vida. Yewe amashavu we, Ô Machava, Uwiteka aravuze ngo arashaka Deus disse arashaka kukugarukaho. Ele quer Yewe amashavu we, lugar. Uwiteka aravuze ngo arashaka kukumereza imigabane utazarimbuka, Deus quer kandi Imana izabarinda kuko yarinze Daniyeli. Imana izabarinda kuko yarinze Yosefu. Deus vai te cuidar como guardou José. Umuntu wumvise ijwi rimubwira gucira Imana bugufi Aquele wese que azapfukame hano ouviu a imbere. voz de Deus a dizer que vem ajoelhar. Niba Aproxime. warasambanye Se cyangwa você ugafatwa fornicou, n'ubwibone você cyangwa ukanywa prostituiu-se, inzoga você cyangwa bebeu, ukishingira você- cyangwa ukikinisha você cyangwa ukareba masturbou. porono, va aho ngaho uze hano. Você assistiu a Wewe pornografia. va uze hano, ntabwo ari aho Vem para ngaho. este lugar. Aproxime à frente. Abantu basigara bapfukamye hariya ni Os aba- que vão ni ficar abananiwe ajoelhados no amasengesho seu lugar n'abaretse umurimo w'Imana. são aqueles que abandonaram a oração e abandonaram a obra de Deus. Zenguruka aba bantu b'Imana bashumba. Aproximem para estes homens, pastores. Umuntu wumva ahagaze neza yasengera abandi asigara ahagaze, A pessoa Abandi que mupfukame. sente que pode orar para os outros, ariko pode wumva ukeneye imbabazi permanecer. z'umwihariko Você que precisa da Vino hano misericórdia, imbere. vem para aqui à frente. ndasaba abashumba bonyine kuba aribo b'amaso n'abavugabutumwa. Vou Aba- pedir somente abandi muri mu iteraniro Todos que estão umuntu uba na ukanuye congregação, arabakoze icyaha. você que, para todos nós entrarmos bashumba na oração. muramfasha kubohora aba bantu mubabwire ngo Imana ibababarire, n'abadiyakoni Pastores, vão twasenga. Sawa. ajudar-me a orar por este povo. Umuntu wafashwe n'ibintu by'ubusambanyi akaba yarasambanye agacinya uwo bashakanye akikinisha akareba porono cyangwa akishingira, ibi bintu byose by'ubusambanyi na systeme karese, uwo mwambi Satani akaba yarakurashe. Si igitangaza na Samusoni yararashwe kandi Imana imugarukaho. Imana igutegwanirije imbabazi, zamura ikiganza abari muri icyo cyiciro. A pessoa que fornicou, Aho arazamura ikiganza. prostituiu-se, andou nos caminhos da imoralidade. Deus está aqui para te purificar. Ntihagire e undi perdoar. muntu ureba uretse abayobozi. Ninguém Abo bantu está maze aqui kuvuga. para olhar somente os líderes. Uwo Satani yarashe umwe muri iyo myambi, zamura ikiganza Aquele tugusabire que Imana o imbabazi. diabo lançou Zamura cyane, isso, Imana levanta ikubabarire.